Pronto, estamos live. Estamos live hoje, mais uma vez, mais uma terça-feira em que a gente está aqui fazendo nossa live sobre multiculturalidade. Para quem não nos conhece ainda, eu e a Cris somos parceiras na empresa Terceira Cultura, que é uma empresa de treinamento, mentoria e coaching para trabalhar com pessoas e com times que estão lidando com a diversidade cultural. E essa série de lives que a gente faz aqui tem como objetivo exatamente trazer essa coisa da multiculturalidade, da interculturalidade para a vida real, né? Tanto se fala de diferenças culturais, mas na prática, o que é diferença cultural? Na prática, o que é você poder lidar com isso? Então, a gente traz pessoas especiais que vêm aqui contar para a gente um pouco das experiências delas. Uma novidade, né, Cris, é que as nossas lives agora estão no nosso canal no YouTube, Terceira Cultura, então todas organizadinhas, bonitinhas. Se vocês não viram as anteriores, vocês podem entrar agora. E acho que há 2 semanas atrás, a gente trouxe para cá a Erika Campbell, que é uma brasileira que foi lá na Suécia. Então, ela contou o ponto de vista de uma brasileira sobre a Suécia. E hoje a gente está trazendo o Anders Norinder, que é um sueco que mora há 20 anos no Brasil. E eu vou confessar uma coisa. O fato dele ter sido presidente da Volvo e de outras empresas ficou na minha cabeça. E aí, toda hora, na hora que eu ia escrever o texto para a live, eu dizia o presidente. E aí, aqui mesmo, eu dizia assim, então vou apresentar ele como presidente. E eu vi o viés da cultura brasileira de hierarquia enraigada em mim e eu presa no caceta do cargo de presidente do Anders. Mas, Anders, vamos deixar você se apresentar do jeito que você achar que tem que se apresentar, dentro da sua cultura sueca ou como você quiser. Bom, eu sou Anders, como você bem falou, sou sueco, sou pai de 3 filhos, marido da Cristiana. Eu veio para o Brasil a primeira vez há 25 anos, veio pela Volvo, depois mudei depois de 6 anos para México, morei no México 4 anos, e depois voltei, e depois saí da Volvo mais ou menos, foi em 2011, 2012, por aí. E daí trabalhei em outras empresas suecas até numa empresa brasileira. Então, eu posso ver assim um pouco das diferentes culturais, mas também das culturas empresariais. Diferença entre empresas suecas e talvez um pouco de empresas brasileiras. A gente podia até explorar isso, né? Mas eu vou começar com uma outra pergunta, que a gente percebe logo de cara que você fala muito bem português. Eu imagino que quando você veio para o Brasil expatriado, você não dominasse o português. E eu queria só que você dividisse com a gente como é que foi, assim, conforme você ia aprendendo o português, o que isso foi te descortinando, te mostrando da nossa cultura? Essa relação do idioma e da cultura. É verdade. Eu falava espanhol, mas não falava português. Quando eu comecei aqui, para mim era uma parede de som. Não conseguia entender nada. Lendo, eu entendia bastante, mas ouvindo, absolutamente nada. Só que o idioma é a coisa mais sueca que existe, o idioma sueco. A coisa mais brasileira que existe deve ser o nosso idioma. Então, assim, depois de uns 6, 7 meses, eu comecei a atravessar esta parede de som e descobri a cultura através do idioma. Ainda estou descobrindo, não? Eu costumo falar que eu não tenho problema com o meu português, outros talvez tenham. Mas seu português é perfeito. Então, acho que você não deve ter quase problema mesmo. Essa metáfora que você usou da parede de som é tão perfeita, porque é assim que eu me sinto na Polônia, né? É como se tivesse uma parede mesmo, que ela está ali, você vê, mas você não consegue transpor. Aí até uma hora que você entende 2 palavras e parece que se desfaz assim na frente da gente, né? Mas é lindo. Depois que você começa a explorar, a entender mais o idioma, é lindo, porque daí você descobre tanto o povo como a cultura. E é engraçado que, às vezes, você está vendo, você não entende o idioma, mas você está vendo a pessoa falar. Eu, quando estava na Alemanha, eu ficava vendo as pessoas falando, eu ficava tentando, pela expressão, pela força da maneira de falar, eu ficava tentando ver se eu conseguia captar, pelo menos, a emoção.
Mas até isso é difícil, porque isso é muito do próprio idioma mesmo. Não, é um pouco chato às vezes, porque você está num grupo e você não consegue acompanhar. Porque todo mundo fala muito alto, rápido, e daí você não participa. E outra parte, quando você está nessa, vamos dizer, learning curve, você vira muito unidimensional. Porque você não sabe a variedade de palavras. Está tudo bem? Tudo bem. Senão, daí você vira muito, como chama? Plano. Não tem profundidade, porque você não sabe, você não pode contar piadas, você não entende as piadas. Não, eu tenho um amigo que dizia, e eu acho que essa metáfora é bem legal, que dizia que ele se sentia uma criança quando ele falava outro idioma que ele não dominava. Porque é isso, você não entende as piadas, parece que você não tem maturidade para aquelas discussões que estão tendo com você, porque falta vocabulário, falta expressão, né? Então, é interessante. Como é que é o nome daquela ex-namorada do Neymar, que acabou de fazer um filme nos Estados Unidos? A Bruna Marquezine, ela fez esse filme nos Estados Unidos e falou, alguém elogiou o inglês dela, falou assim, eu sou muito mais engraçada e muito mais interessante em português. E é isso que a gente sente quando a gente não está falando a nossa própria língua, né? Não tem jeito. É verdade. Só para quem está vendo o Anders, ele está no clube. Ele foi levar a filha dele ao clube porque a mulher dele está, minha amiga, né, Cris Pontual, está viajando, e a gente estava até falando sobre esse comportamento está cada vez mais natural, mas ainda eu acho que é mais natural no Brasil que as mulheres são as responsáveis por levar os filhos à escola, buscar na natação, no curso de inglês, e não tanto os pais, né? Mas isso também já é um outro viés. Anders, a gente queria aproveitar muito que você tem muito conhecimento, né? Então, a gente estava pensando em fazer a sua live em cima do framework do Hofstede, que foi um antropólogo e um psicólogo holandês, que foi o primeiro a identificar e criar um framework para a gente entender melhor o que é multiculturalidade. E eu vim a saber recentemente que o Hofstede mudou de nome. Hoje ele se chama The Culture Factor Group. E, na verdade, eles compraram o Hofstede e mudaram até a metodologia, então agora está tendo até algumas brigas internas, que na metodologia alguns índices estão parecendo diferentes. Enfim, a gente estava querendo usar esse framework para conduzir a nossa entrevista aqui. Você conhecia, não? Eu conhecia. A gente passou, na época da Volvo, que a Volvo foi vendido, era parte do Ford Motor Company, foi vendido para um grupo chinês. E a gente fez isso como work group dentro do leadership team, de ver como as culturas são diferentes. E daí usamos o Hofstede. Olha isso, a Volvo foi comprada por um grupo chinês? Foi um chinês. Então, eu imagino que deva ter acontecido ali nessa fusão. Você teve que conviver com os chineses? Não. A cultura da Volvo, a empresa tem quase 100 anos, né? É uma cultura muito forte. E os chineses deixaram a cultura, porque é a cultura que faz a empresa, né? Então, assim, não mexeram muito menos que a Ford Motor Company. Então, assim, deixaram, preservaram, até desenvolveram mais a cultura quando entramos com os chineses. É uma sabedoria que os chineses devem estar adquirindo com o tempo, uma vez que eles estão aí entrando globalmente, né? Porque se a gente pega, não sei se você assistiu o documentário American Factory no Netflix. Sim. Então, mas essa foi também a aquisição da Volvo, foi a primeira grande compra, aquisição de um grupo chinês. Então tem que dar certo. E pelo que entendemos, investiram bastante tempo para entender nossa cultura. Então, mesmo assim, se a empresa agora tem um dono chinês, a empresa continua sendo sueca. Isso que eu ia te perguntar, como foi o boarding? Eles mudaram o C-level, alguma coisa assim, ou não mudaram nada? Continuaram com... Não, primeiro o CEO, depois da aquisição, foi um alemão que vem da indústria, depois passou por um sueco e hoje é um escocês.
Estamos falando do Volvo Automóveis, um grupo de caminhões. Assim, mas, então, claro que tem no conselho, o presidente do conselho é o principal acionista do grupo, mas os outros é bem diversificado entre mulheres e nacionalidades, justamente para criar diversidade, para poder ter, se uma empresa está atuando globalmente, você precisa ter essa diversidade. Se fosse só sueco, não ia funcionar. Muito bom. Vamos aproveitar, então, e entrar na primeira dimensão cultural do framework do Hofstede, que é a hierarquia. E aí, às vezes, a gente fala hierarquia e igualdade, mas existe um outro conceito que é de equidade, né? Que a diferença de hierarquia não é todo mundo ter os mesmos direitos, mas todo mundo estar alinhado no mesmo nível. Sim. Isso faz sentido para você? Faz, assim, porque cada um... Todo mundo tem uma opinião de uma coisa, de uma pergunta, um assunto. Se você não escuta esse assunto de todo mundo que está no mesmo nível, ou não tem essa cultura aberta, daí o risco é grande que você vai tomar a decisão errada. Então, na cultura sueca, normalmente se tem muita discussão antes de uma decisão e nada de discussão depois da decisão. Que é diferente de uma empresa que talvez seja mais hierárquica, toma uma decisão e não está, como se chama? Engajada com os demais. Mas você diria que vocês buscam consenso? Consenso. Para tomar uma decisão? Sim. Se não chegarmos a consenso, claro que o líder, o chefe, tem que tomar a decisão. Mas tentamos o máximo possível chegar a consenso. E que todo mundo tenha o buy-in dessa decisão. Então, eu acho que a equidade é que todas as vozes são ouvidas com a mesma intensidade. Mesmo que o cara seja o analista, o trainee ou o gerente, eles todos vão ser ouvidos e vai chegar a um consenso. Exatamente. E numa cultura, na igualdade, todo mundo vai poder falar, mas a opinião do trainee, obviamente, que vai ter um valor menor do que Se a gente compara com uma cultura oposta, a gente vê que você buscar... Porque eu vivi muito isso, né? Trabalhando numa empresa francesa e americana, né? E a cultura americana brigando, os americanos achavam que buscar o consenso era uma perda de tempo. E os franceses achavam que buscar o consenso era fundamental para o sucesso da decisão, então, para a boa tomada de decisão. Enfim, era bastante conflitante. Então, eu entendo isso que você está falando. Eu acho que fala muito do povo, né? Fala muito da cultura. E fica a Érica falou, né? Ela falava, a Érica, né? Que falava muito dessa coisa do consenso, que chegava a ser até irritante, porque tinha que ouvir todo mundo, tinha que falar com todo mundo, e o processo acabava sendo mais lento. Olha, é mais lento. Mas se todo mundo dá opinião, e todo mundo chega a um consenso, eu falei assim, depois não tem mais discussão. Todo mundo está on board, todo mundo está no barco, todo mundo está remando a mesma direção. Então, para mim, faz muito mais sentido ter essa cultura de consenso. O tempo que você discute antes equivale ao tempo numa cultura onde você não alcança consenso, que é o tempo que vai discutir depois, porque aí fez top-down da ordem, e aí todo mundo que não entrou em consenso começa a dizer, mas aqui tem problemas, aqui tem problema, e aí você acaba gastando um tempo. Tem que engajar, né? Esse que falou do onboard, o tempo do onboard. Mas, assim, claro que não pode demorar semanas, meses para tomar uma decisão. Mas, em geral, assim, eu acho que é importante. E uma vez que chega ao consenso, daí tem que tomar a decisão rapidamente. Mas, às vezes, eu acho que vale a pena, porque todo mundo tem algo para contribuir. Todo mundo tem um ponto de vista. E, às vezes, você, não ouvindo todo mundo, a maioria das pessoas, você perde um pouco
dá oportunidade de ouvir diferentes opiniões. Então, legal, né? Ter um chefe assim. Não, nós temos exemplos aqui também, se falamos assim, que todo mundo tem de fato, é importante que também falar não para seu chefe. Assim, de não somente ter todo mundo com a mesma opinião, tem que ter diferentes opiniões. E tem um caso do navio, que no 1600 foi o maior navio, como chama, de guerra. E foi o rei que pediu esse navio, e ele falou, eu quero 16 andares, todos com canhões. E o primeiro construtor falou, não vai funcionar. Daí foi demitido. O segundo construtor falou a mesma coisa. O terceiro falou, não, vai dar tudo certo. Saindo do Estocolmo, primeira virada, chegou um ventinho e como chama? Afundou. Então, a importância disso é não ter uma cultura que todo mundo fala assim, senhor, sim, chefe, você tem razão. Porque daí chegar a essas decisões erradas. Então, agora conta pra gente, né? Porque nessa dimensão cultural, a hierarquia no Brasil tem um índice de 69% e na Suécia de 31%. Como é que você fez, né? Num país hierárquico, fazer com que as pessoas tivessem uma outra forma, ou você que se adaptou, como é que funcionou isso? A primeira... Eu acho que... Vamos separar uma coisa que é um chefe, um presidente de uma empresa e um líder. Então, assim, meu trabalho era muito mais engajar as pessoas, motivar as pessoas, mas orientar as pessoas, meus colegas, dar um norte, um objetivo. Meu trabalho era muito mais isso, porque quem que faz o trabalho são as pessoas. Então, essa é uma coisa, e eu acredito que todo mundo gosta dessa cultura, de ser ouvido, de poder contribuir, que a voice is heard, não? E eu não teve muitos problemas, ao contrário, no Brasil. Ao contrário, deu muito certo. E você não precisou estimular os brasileiros a se pronunciarem? Porque, por exemplo, meu marido na China, onde é uma cultura hierárquica, para as pessoas embaixo dele poderem se falar, ele teve que fazer vários encontros para dizer, é bem-vinda a opinião de vocês, a gente quer ouvir, eu quero ouvir, porque senão as pessoas vão ficar quietas respeitando a hierarquia. Ou as pessoas têm medo de retaliação no caso de discórdia, né? Mas não, eu penso assim, não era muito difícil. Era um grupo pequeno, não tão pequeno, mas assim foi justamente isso, sentir que todo mundo deve ser ouvido, que todo mundo é importante, todo mundo contribui para o objetivo da empresa. E igual aquela famosa história do cara que estava trabalhando no Cape Canaveral, que estava varado no chão, alguém disse, qual é o seu trabalho? Put the man on the moon. Então, era parte dela, era contribuir fazendo uma coisa. Então, eu acho que eu não teve grandes problemas isso dessa cultura, implementar uma cultura sueca no Brasil. Legal. Vai lá, Cris, manda a próxima aí. Cris, deixa eu só perguntar, como que tá a minha recepção? Tá normal? Tá boa. Tá. Então, Anderson, vamos falar de outra dimensão que é individualismo e coletivismo. A gente até conversou rapidamente sobre isso na nossa primeira conversa, porque a gente falou da questão do quanto o relacionamento é importante para o brasileiro, né? E você até falou daquele warm-up e daquele estabelecer relação, quando o sueco, em geral, é mais individualista, ele é mais reservado quanto ao próprio espaço, quanto aos amigos, quanto às pessoas que são próximas. Você percebe isso no teu trabalho como líder e no trabalho dos teus líderes, como você estava falando?
Você pode repetir um pouco, Cris? Desculpa, teve um barulho aqui ao lado. Não, eu estava falando que o brasileiro ele privilegia os relacionamentos. Sim. Enquanto o sueco ele é mais reservado quanto ao teu próprio espaço, ele é mais individualista, ele é mais seletivo quanto às, vamos dizer assim, os relacionamentos, ou as pessoas próximas. E aí a questão aqui, que eu acho que você pode falar também da parte pessoal, mas que a gente queria saber como é que isso influencia na maneira das pessoas liderarem também, né? Na necessidade de estabelecer essas conexões. Não, mas é um fato no Brasil que você aquelas 10 minutos, o café e o pão de queijo, tá? Para você bater um papo, mas é muito mais para conhecer a pessoa com quem você vai fazer negócio. O sueco, ele é muito mais direto. Ele vai para vender um produto, uma solução, uma ideia, e fala diretamente disso. E não fala da pessoa, quem está fazendo. Eu tive um cliente aqui a semana passada, fomos visitar várias fábricas, e sempre começou. Eu tinha avisado eles que vamos começar a reunião falando de futebol, de viagem, pode ser. E todas as reuniões tem café e o pão de queijo, que é ótimo para conhecer outro. E depois foi assim depois entramos no negócio e funciona. Mas é fato que o relacionamento de uma pessoa eu vejo muito mais importante no Brasil. E isso facilita, então, assim, com seus óculos suecos, você diria que esse warm-up facilita as reuniões? Facilita, porque as perguntas que você recebe, muitas vezes, é para encontrar, talvez, um common ground, não? E daí, a partir deste momento, você começa a construir, pode ser um negócio, pode ser uma amizade, mas eu acho uma reunião agora seria muito chato se você não tem o café e o pão de queijo para conhecer a pessoa. Gostei. Mas assim, se você voltasse para a Suécia e você fosse trabalhar numa empresa sueca, você tentaria implementar o pão de queijo a metáfora, né, do pão de queijo com o café? Eu tentaria. Eu acho que vale muito, porque todo negócio, tudo que fazemos é baseado na relação pessoal. Então, assim, não... eu tentaria. Legal. Um outro aspecto da cultura individualista e coletivista para explicar, para chegar até lá, porque é a questão da comunicação, né? Então, não vou explicar como é que como é que a gente chega na comunicação por conta do coletivismo, mas uma realidade que brasileiro contextualiza tudo. Então, antes de você dar uma ordem, ou antes de você dizer que vamos cortar uma verba, tem todo um papo antes, até chegar lá. Quando outras culturas, como sueca, holandesa, você começa pelo final, nós vamos cortar a verba, e depois contextualiza. Você sente isso? Porque isso é uma das queixas que as pessoas têm com a cultura brasileira. Sim, o famoso gato sobre o telhado. Exatamente. Isso, Exatamente. Mas, olha, eu acho que eu não acho isso ruim, não. Porque você já coloca um pouco... Aquela coisa que você cozinha o sapo, subindo a temperatura um pouco, né? Eu não jogar ele na água fervendo. Eu não acho isso ruim, não. Eu acho que é interessante dessa forma de contextualizar uma situação, mesmo se sobretudo, se não é uma boa notícia. Tô achando que você está ficando brasileiro, hein? Olha, eu nunca trabalhei tanto num país como no Brasil, né? Mas acho que temos que aproveitar que temos o melhor das diferentes culturas, né? Legal. Cris, posso aproveitar o individualismo e o coletivismo só para falar um pouquinho dessa questão que você tinha mencionado das relações pessoais? Isso aí. E aqui no Brasil a gente tem a tendência a ter quem é meu amigo, o amigo do amigo, e que você estava falando que na Suécia vocês são mais seletivos, fica parecendo um pouco pedante, mas não é isso, vocês são mais
cuidadosos, né, na intimidade com as pessoas. É mais formal nesse sentido na Suécia. E, por exemplo, que eu falei antes com vocês, era a família é mãe, pai e filhos. E depois você tem relatives, não? Você tem família, mas não é núcleo a família. No Brasil, eu vejo assim que família é todos, que assim, tipo, é o filho do melhor amigo do meu pai, primo, né? Tipo assim, vira uma coisa assim. Suécia é muito mais, você não tem esta grande, vamos dizer, Natal, por exemplo, é excelente, que no Brasil é tudo alegria, é festa, é lindo. Suécia é muito mais chato. Assim, é muito mais tradicional, você vê com terno e gravata, às vezes, você faz um momento mais solene. Nossa, que eu estava me lembrando aqui, Cris. Uma vez eu fui tipicamente brasileira, eu fiz um churrasco, mas eu era bem mais nova, fiz um churrasco e aí convidei algumas pessoas, assim, umas 10 pessoas. No final do dia tinha 30 pessoas, assim, e eu não conhecia as outras, sei lá, 15 pessoas que estavam lá. E isso é absolutamente normal, né? Não, é a outra coisa na Suécia, por exemplo, você vai sair para jantar. Vamos sair jantar? Perfeito. Quando? Dia 28 de março. É um bom dia. Então, você planeja, assim, não, espera um pouco dessa espontaneidade que temos que... Vamos sair jantar? Sim, vamos sair jantar meia hora, né? Mas lá é muito mais programado tudo. Compensação no Brasil tem na última hora, a gente não está muito bem aqui, aí desmarca um programa que você já tinha feito, também tem essas coisas, né? E eu tive uma cliente brasileira morando na França, e ela disse, eu não aguento voltar para o Brasil, porque é festa de casamento, é o batizado da fulaninha, é o aniversário da priminha, não sei o que, né? E a gente acaba virando, a nossa vida é tomada pela questão do grupo, que é a cultura coletivista, né? É. Enfim, vamos passar para a próxima, então, que chama-se motivação por competição. Aqui é muito legal de explorar, porque as culturas como a chinesa e a americana, e às vezes as pessoas acham que a cultura chinesa não é assim porque é comunismo, né? É uma das culturas mais competitivas que existe, né? Desde criancinha que as notas são ditas em voz alta na sala de aula para que os alunos saibam as notas de todo mundo, para que você tenha lá o loser e o cara que é bem-sucedido, e desde criança que eles estudam para o Gaokao, que é o vestibular deles, e aí para casar você tem que ter carro, tem que ter apartamento, enfim, é uma competição o tempo inteiro. A cultura americana também, tanto que você tem o bem-sucedido e o loser, né? O brasileiro, ele está benzinho, ele está ali 49%, está uma cultura competitiva, pero não mútuo. Agora, a Suécia é 5%. Não tem competição. Como é isso? Explica para a gente. Oi. Como explicar isso? Que não tem as... Não. Eu acho aqui... Deixa eu pensar um pouco. Claro que existe competição. Claro que existe dentro da escola, quem quiser o CDF, né? Tipo na classe. Assim, mas é muito menos, assim, porque já é uma... Não é por necessidade... Muitas vezes, talvez pegar a cultura americana, se você não ganha dinheiro, você não pode ir para o hospital. A Suécia já tem uma rede de segurança social muito importante. Então, é aquela drive que as pessoas têm, talvez, para ter o melhor, para conseguir fazer tudo isso. Não existe tanto, porque já no final do dia, ninguém vai morrer de fome na Suécia. E outra coisa, eu acho que também assim, as diferenças salariais não é tão grande. Então, assim, por você ser muito competitivo para ter outro trabalho, você tem que sacrificar outra coisa. Talvez o ganho em dinheiro não vale o tempo que você pode estar com a família, ou ir esquiando, ou velejando.
Faz todo sentido, ainda mais com o que a Érica falou, né? Que a gente ficou um pouco confusa quando a Érica começou a falar dessa coisa do consenso e que o sindicato era muito forte na Suécia e que os americanos estavam entrando e estavam querendo impor, e os suecos diziam não, 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 é todo mundo junto. Então, eu acho que essa dimensão acaba mostrando isso, né? Que na Suécia todo mundo... As dimensões todas se falam, né? Na Suécia todo mundo é igual. Na Suécia, a diferença do salário mais alto para o salário mais baixo é muito pequena. Então, essa competitividade para você ser o presidente, ela não precisa existir, porque todo mundo vai ter tudo. Todo mundo será ouvido, todo mundo vai ter tudo, vai ter o consenso. Né? Ele falou um negócio até para a gente, eu até achei bacana, até anotei aqui, ó, que sueco é low profile e que na Suécia chique é ter cultura, não é? Pois é. Eu lembro isso, da virtude mais admirada na Suécia é ser culto. Falar idiomas, conhecer arte, e não só ter dinheiro. Mas eu acho que isso, Cris, aí eu fico até... Porque isso é uma questão de valor também, né? Quanto eu dou valor a isso. E eu me lembro do nosso papo, a gente até falou, foi acho que nesse momento que a gente falou da pirâmide de Maslow, né? Que é a pirâmidezinha lá, né, das necessidades básicas do ser humano. O Brasil está muito ainda no início, né? Tem gente que morre de fome ainda. E a Suécia está lá em cima, né? Então, já é assim, o que é mais valorizado é a cultura. No Brasil, como é que fala? Farinha pouca, meu angu primeiro, né? Já ouviu essa? Essa é complexa, hein? Farinha pouca, meu angu primeiro. Na falta, vou garantir o meu primeiro. Ô, Cris, aqui. Tem uma pessoa que não está identificada aqui, eu vou chutar que é a Nádia, né? Que ela falou que o equivalente no Japão ao pão de queijo com café, o saquê e o karaokê. Nossa, mas imagina, você sair para fazer um warm-up com karaokê, nossa, ia ser muito constrangedor. E vai ter que ficar bêbado. A Viviana falou, acho que nós brasileiros precisamos ousar mais e compartilhar um pouco do nosso jeito brasileiro. Café com pão de queijo na introdução da reunião. Vamos conquistar o mundo. Até menos hoje, por exemplo, nesse mundo com lavagem de dinheiro, tudo o que acontece, tem um processo chamado KYC, que é Know Your Client, Know Your Customer. E isto que o Brasil, esse não há nada de novo. Assim como você vai entender de fato quem é seu cliente, o que ele faz, que tipo de negócio. O brasileiro faz isso há séculos. Naturalmente, naturalmente. Quem é a pessoa? Eu não entendi. Você é especialista global do KYC. A gente é especialista em conhecer o outro ser humano, porque a gente fala tudo, a gente pergunta tudo, a gente divide tudo, a gente compartilha tudo. A gente não faz negócio com o cargo, com a posição. A gente faz negócio com aquele ser humano que está ali, né? Pois é. O Carlão, o João, assim é. Aqui, saquê com karaokê veio da Elza. Ah, a Elza é uma brasileira que está morando em Portugal. Minha colega lá na Coach Hub. Ô, Cris, manda aí, prevenção da incerteza. Essa aí também é... Não, então, essa é uma outra dimensão onde a gente também está em, vamos dizer assim, lugares opostos. No Brasil, a aversão à incerteza é muito alta, né? Para nós, a incerteza é muito angustiante, e na Suécia, essa aversão à incerteza não é tão alta. E isso se reflete muito na burocracia, na nossa legislação, em tudo que... Parece que a gente consegue, tudo que a gente acha que pode controlar, mas, no fundo, a gente sofistica, aumenta a burocracia, mas não controla nada. Acaba não controlando nada. É engraçado, eu pensei justamente nisso hoje. A minha filha vai viajar, fazer uma viagem com a escola. E daí tem que dar autorização de viagem. E não é suficiente eu coloco meu CPF, RNE, nome completo, endereço. Eu tenho que ir para um cartório, pagar R$8 para eles reconhecer a firma. A firma. Não eu como pessoa, não? Assim, tipo, que essa assinatura é certa.
Então, associa um pouco, assim, eu concordo que é bem mais burocrático na Suécia. A Suécia talvez é mais diferente que outros países. Por exemplo, certidão de nascimento não existe na Suécia. Você nasceu, você está no registro vamos dizer, do Estado. Se você quiser, você pode imprimir que é data quando você nasceu, mas não precisa um documento específico do nascimento ou do casamento. A Érica falou com a gente sobre essa questão do casamento dela. Ela não soube explicar muito, porque ela falou que existem as pessoas que namoram e existe o sambo. Isso. Não é casado. Então, agora explica para a gente. O que é isso? Então, exatamente. Essa é uma ótima pergunta que a gente não tinha botado. Mas acho que existe no Brasil também. Se você mora junto mais um tempo específico, você é considerado como você já é casado, né? Tem uma questão da união estável, mas ela falou que não é isso, que a pessoa mora junto, tem filho, passa uma vida inteira juntos, e vocês falam, você é casado? Não, a gente não é casado. Não, meu irmão mais novo, ele não é casado, mas tem 2 filhos. Não, a diferença, eu acho, para a gente, é que a gente diz que é casado, mesmo que você não tenha... Sim. Verdade. Essa é verdade. É verdade. Eu acho que até daria briga. Por exemplo, se você vive com uma pessoa há muito tempo, aí você pergunta, vocês são casados? Aí o cara diz, não? Como assim, não? A gente vive junto. Então, qual é a diferença, Anderson, entre você morar junto e ser casado? Casado, você faz vamos dizer, um cadastro que você é casado. Não precisa ser na igreja, igual, não precisa ser, também não precisa ser aqui, né? Mas é um registro, um cadastro que sabe que você está e a pessoa muda de nome, escolhe outro nome, assim, mas em temas da lei, não é uma diferença. Isso que eu ia perguntar. O que muda? Não muda nada, então. Nada. Eu queria trazer uma outra coisa dessa aversão à incerteza, que é a religiosidade também, porque o brasileiro ele acredita muito no que a gente chama do imponderável, né? Ai, meu Deus, como é que isso não vai dar certo? Não, Deus há de nos ajudar, ou Deus, não importa, alguma coisa, a gente acredita que alguma coisa vai na fé, né? É um povo que tem bastante fé. E como é que você... Na verdade, eu queria entender um pouquinho essa maneira de vocês enxergarem isso, essa nossa aversão à incerteza, o que você acha, como é que você reage a isso aqui, e se você percebe essa nossa dificuldade de respeitar essas regras que a gente mesmo faz. Se eu penso no mundo corporativo, eu acho que se você tem mais um nível alto de incerteza, normalmente vira mais hierárquico. Suécia é um país que não tem muita incerteza. Você vira menos hierárquico e essa cultura que falamos antes, que todo mundo contribui, é inovadora, open for change, etc. Né? Eu acho que isso... Você confia mais nas pessoas também, eu acho, de certa forma. Sim. Porque, na medida em que você tem menos regras, é porque você assume que as pessoas sabem o que tem que fazer. Você não precisa escrever tudo que tem que ser feito. Não, exatamente. É um bom ponto. A gente confia muito nas pessoas, confia nos nossos colegas, com quem você trabalha. E daí não precisa muitas regras que pode fazer ou não fazer. E esta era uma coisa, quando a Volvo, primeira vez foi vendida, do grupo Volvo para a Ford Motor Company, daí foi um choque, porque daí era exatamente esse você pode fazer, esse não pode fazer, e o bom senso que a gente teve dentro da cultura, de não errar, mas tentar algo diferente, um pouco mais cabeça aberta para novas ideias. Era difícil no início.
Não vou dizer que a cultura americana é tudo ruim. É muito bom, porque você tem é tudo estruturado. Bem Mas a straightforward. cultura é bem straightforward. Mas na sueca não é assim. Aí é muito mais, você tenta ter essa cultura de ser mais aberto. Agora, essa de indisciplina, você falou do seguir as regras, será que tem a ver com essa discussão que tivemos antes do consenso, que não tem discussão depois da decisão? E muitas vezes uma regra entra E aí tem a ver com exatamente, tem... que tem a ver com a hierarquia que a Cris falou também, né? Nunca Se tinha eu não pensado... participo, eu não respeito. Nunca pensei por esse ponto de vista, mas explica muito dessa questão do brasileiro, da regra da lei que pega e que não pega. Exatamente. Anderson, como é que é, então, a religião, né? Porque a religião no Brasil tem vários papéis. A gente acabou de descobrir que a religião ainda tem um papel, né? Deriva dessa cultura do, se Deus quiser, aversão ao risco, né? Oxalá. Porque eu não tenho mais o que fazer aqui, eu ainda delego para Deus. Como é na Suécia? Nós somos muito religiosos. Não somos. Mas a base Claro que tem o judaísmo, tem Islã, tem várias religiões na Suécia, mas vamos falar da igreja sueca, é a base luterana, protestante luterana, que é justamente contra, não é muito mais o que você faz na vida, o que você faz para o outro, do que a vontade de Deus. Então, é assim, eu acho que esse é um fator bem importante para a Suécia, assim, vamos dizer, talvez o sucesso da Suécia, que é menos influência da religião, e a religião é muito mais como você atua. Interessante isso, né? É uma coisa mais de espiritualidade do que de religião, talvez. Isso. Aqui, tem a nossa quinta dimensão cultural, seria a orientação de longo prazo, né? E aqui a gente está falando de culturas que são mais imediatistas e culturas que são com pensamento mais de longo prazo, né? A grosso modo, a China, quando pensa no plano de 25 anos, né? Os Estados Unidos vai pedir os planos trimestrais e vai acompanhando, né, as coisas que vão acontecendo e vai mudando e adaptando. O brasileiro é mais... essa é a grande discussão da metodologia do Hofstede e dessa nova Culture Insight, esqueci o nome, Culture Fact, que aparece como o Brasil, no Hofstede o Brasil tinha um índice muito alto e agora, nessa nova metodologia, a gente aparece com um nível baixo de 28%. E eu vejo o Brasil muito mais imediatista, né? É o que você falou antes da gente começar a live, você estava falando. Então, vou comprar um negócio, não tem dinheiro, bota aí no cartão de crédito, seja o que Deus quiser, e o que vale é a minha vontade nesse momento. Esse mês, é a fatura desse mês. Como é que você vê isso? De fato, Suécia é muito mais a longo prazo. Planejamento, futuras gerações, tudo. Um exemplo, por exemplo. A gente planeja na Suécia quantos médicos deveríamos ter daqui 15, 20 anos, dependendo da demografia do povo, etc. Né? Então, é muito mais olhando para frente, mas também é muito mais previsível na Suécia. É muito menos muda de um governo, o próximo governo muda tudo, e depois volta outro governo, muda tudo de volta. Então, é muito mais um caminho que a Suécia há mais que 100 anos, né? Então, é uma cultura que eu achei interessante, assim, porque Suécia é um país muito rico.
mas muito igual. E das grandes empresas globais, muitos são suecos ganhando fortuna, mas ganhando fortuna melhorando a vida dos outros. Você pega uma empresa como Tetra Pak, IKEA, H&M, são empresas que ajudam a melhorar a vida dos outros. Tá? E agora talvez desvio um pouco essa do longo prazo, mas de fato, somos muito mais a longo prazo. Claro que uma empresa está na bolsa, está listada na bolsa, tem que, para os acionistas, mostrar o resultado dos próximos 3 meses. Mas no planejamento, olhamos muito mais para frente. Cris, aí eu não posso deixar de fazer uma pergunta. Você acha, então, que as empresas suecas são menos capitalistas do que as americanas, por exemplo? Não, é diferente do capitalismo. É um diferente. Assim, se você... Não, a Suécia é uma... É um capitalismo mais sustentável, talvez. Pois é. O socialismo sueco não é o socialismo que luta contra a riqueza. É um socialismo que luta contra a pobreza. Eu acho que talvez... Isso faz mais sentido, né? Faz todo sentido. Se você tem esse modelo de negócio, se todo mundo trabalha, todo mundo pode consumir esse produto. E tem a ver também, Cris, com aquilo que a própria Érica falou, da questão da importância da sustentabilidade, dessas pautas do veganismo para os suecos, e, de repente, a gente pode até falar isso, né? Um capitalismo mais sustentável. Não deixa de ser capitalista, mas... É capitalista, mas é capitalismo do que talvez diferente do americano, que muitas vezes essas empresas, eu não vou mencionar nomes, mas é quando eles tiraram todos os concorrentes. Daí ele começa a ganhar dinheiro. O modelo sueco é diferente. É assim, você vai normalmente para melhorar, pode ser trazendo móveis de altíssima qualidade, um preço justo, no caso da IKEA, ou roupa, agora cada dia mais sustentável, a um preço justo, que é a H&M. Então é um diferente tipo do capitalismo. É que eu falo capitalismo selvagem, né? Que é aquele que você mata o ambiente. Eu vou trazer o exemplo de 1 milhão de anos atrás, quando eu trabalhava em agência e ainda tinha jornal impresso, o Globo e o Jornal do Brasil, e o Globo dava 10% de desconto, normalmente, mas se você não veiculasse também no Jornal do Brasil, ele te dava 40% de desconto, para matar o concorrente, né? Isso é um capitalismo selvagem que não pensa no ambiente. Não. Agora, nessa questão de pensar com longo prazo e curto prazo, traz para o mundo corporativo. Você teve algum problema no Brasil por conta disso? Claro, porque, por exemplo, no caso de 2011, quando o governo mudou as regras de importação de carro, de quase um dia para outro, tem um impacto. Daí é uma decisão que tem um impacto imediato. O planejamento fizemos independente. A gente não sabia disso. Mas isso é às vezes acontece que muda a legislação e você não está preparado. Então, no Brasil é um pouco assim, você tem que saber quando acelerar e também quando frear. Aí, de novo, a explicação para o nosso jeitinho brasileiro e para o fato da gente quebrar as regras, né? Porque, às vezes, vem um negócio de curtíssimo prazo que você não conseguiu nem... Fala. Mas acho que é importante, tem uma empresa sueca que não é uma regra, mas eu acho que todos os CEOs, os últimos CEOs dessa empresa, passaram para o Brasil. Porque o Brasil é um mercado complexo. É um complexo, juros altos, então o fluxo de caixa é super importante. Lá fora, agora subiu também os juros também, o financiamento era praticamente grátis. Então, passa para o Brasil, é uma excelente escola para o mundo. Porque aqui, alguém falou, até o passado é incerto, né? Até o quê? Desculpa, não ouvi. Até o passado é incerto. Pode ser. Até muda-se o passado, é verdade. Não, mas eu vi
não vou lembrar a piada, mas era um terrorista que foi fazer um ataque terrorista no Brasil, e aí ele foi assaltado, e aí roubaram não sei o que dele, não sei o que. No final das contas, ele não conseguiu fazer o ataque terrorista dele e foi embora, porque no Brasil ele não conseguiu, porque era um negócio atrás do outro, um negócio atrás do outro, porque ele falou que você é terrorista em outro lugar, que aqui nesse país não dá. Cris, manda a indulgência que nós estamos... Vou falar então da indulgência, porque a indulgência é uma dimensão que me agrada muito, ainda mais que a Suécia é bem mais indulgente do que o Brasil. E a gente vê o brasileiro, né? A tendência é achar que o brasileiro é muito indulgente, porque a gente, não sei se é pela informalidade, por gostar de festa, por ter essa impressão de que a gente trabalha pouco. E eu lembro que a gente até conversou isso, que você falou que, como aqui no Brasil, me lembro bem que você disse isso, aqui no Brasil, as tarefas muitas vezes não são divididas ou são terceirizadas, então os brasileiros conseguem ficar mais tempo no trabalho, que na Suécia vocês não têm isso, e geralmente os trabalhos domésticos são divididos e vocês não têm essa flexibilidade de ficar tanto tempo no trabalho. Onde você pode, assim, se você podia compartilhar com a gente exemplos dessa indulgência sueca? Eu pensei um pouco nisso aqui. É de fato, porque falamos que somos mais austeros, não gostamos de mostrar, é um pouco contradição, talvez, da indulgência, mas sim é. E eu li alguns detalhes interessantes. Por exemplo, carros conversíveis. Não faz sentido ter na Suécia, mas a Suécia tem muitos. Porque aquele pouco período do verão, queremos curtir tanto. Então, esse tipo de indulgência. Sorvete é constante, independente do inverno ou verão, a gente come sorvete. A gente tem coisas aí que não sei se a Erika comentou isso também, a gente come doces pra caramba. Tem algumas coisas indulgentes, assim, que é um pouco interessante isso. Viajamos muito. Acho que eu lembro uma vez da tragédia na Tailândia, o grupo, depois de tailandeses que morreram, o principal grupo era suecos. Não sei se eu não lembro o número, 500 mil de suecos viajam para a Tailândia. Tudo. Olha. E eu acho também que isso se reflete também na importância que o trabalho tem, talvez, na vida das pessoas. Né? O quanto aqui no Brasil o trabalho tem um peso, né? Tem uma questão de status também e tudo. E, de repente, na Suécia, o trabalho é somente mais uma área da sua vida. É um trabalho que você faz um serviço, em contrapartida você recebe dinheiro para fazer esse trabalho, mas não é tudo. E assim, dificilmente você vai encontrar pessoas depois das 5h30 nos escritórios na Suécia. Pessoas têm outra vida depois. E não é que não somos eficientes, somos mais eficientes que a maioria dos outros povos quando estamos no trabalho. Tem também uma coisa que a Suécia é um país pequeno, né? Então, por exemplo, o indo e voltando do trabalho é relativamente rápido. Às vezes 15, 20 minutos, meia hora. O Brasil faz também que seu dia de trabalho fica mais longo, porque você tem que viajar 2 horas. A escala dificulta realmente, tudo a escala é maior. As dimensões geográficas são enormes, a quantidade de pessoas nos grandes centros e o acesso ao transporte público, tudo dificulta. Me ocorreu fazer uma pergunta que a gente nem combinou, mas é porque a gente fala muito que o trabalho que a gente precisa ter um propósito no trabalho, né? Então, se o seu trabalho não tiver propósito, você não é feliz. Se você fizer o que você gosta todos os dias da sua vida, você nunca terá que trabalhar. Mas você falou um negócio que, para mim, o trabalho é um acordo e a qualidade de vida que gera do dinheiro do trabalho está ali preservada. Não sei. Como é isso? Não. Sim, falei. De verdade, sim. Mas
se dedica muito tempo no trabalho. Normalmente, se você não se identifica com os valores da cultura, você muda de emprego. Então, é muito importante. Trabalho é muito importante. É um nível social. Como não temos essa família grande, trabalho também é muito importante como um lugar para socializar. Mas isso não significa que a gente tem outras, vamos dizer assim, que trabalhamos às 8 às 5. Mas também na cultura sueca não tem essas ajuda doméstica que tem no Brasil. Não tem, vamos dizer, diaristas, não tem motoristas, não tem... vamos dizer, daí você tem que fazer seu trabalho doméstico também durante o dia. Estou pensando que a indulgência passa muito pela qualidade de vida, né? É entender que a gente precisa preservar a qualidade de vida fora do trabalho e... A gente fala muito disso, tem esse work-life balance. É muito importante. E no Brasil você conseguiu ter? Consegue ter? Sim, consegue. Trabalhando lá na Volvo, como presidente da Volvo, você foi presidente de outras empresas. Hoje você tem a sua consultoria, mas quando você trabalhava lá, conseguia? Porque a Cris, por exemplo, está viajando, provavelmente não está assistindo a live, porque está embrulhada lá no trabalho. Não, eu conseguia. Eu acho que a cultura, não era a minha cultura, era a cultura da empresa, né? Que teria esse work-life balance. Então, é possível. Tivemos, por exemplo, o grupo Volvo Caminhões, por muitos anos sempre foi vamos dizer, o melhor lugar de trabalho do Brasil. Great Place to Work? Best Place to Work. Isso deve fazer parte da cultura, então, né? Isso faz parte da cultura da empresa, né? Também, não só dos suecos. Não, só do sueco, mas a empresa, muitas vezes a cultura não é tão diferente dos diferentes empresas, né? Mas eu vou contar uma coisa interessante. Eu trabalhava eu atendia a conta da Petrobras, da BR Distribuidora, durante vários anos. Agora nem chama mais, já foi comprado, virou Vibra. Mas, num determinado ano, resolveram, então, que 5 horas ou 6 horas da tarde iam apagar a luz do prédio inteiro ali da General Carnaval para as pessoas irem embora para casa. Foi um tal de gente trazer abajur de casa para colocar na mesa e poder trabalhar depois do expediente. Olha isso, a cultura do país e a cultura da empresa. Isso eu vi também. Isso foi na crise da energia, na seca aí que a gente passou também. Também na empresa que eu estava, a gente também levava abajur. Mas não era fechar, não era desligar a energia por conta de economia de energia. Era pagar. Não, era para obrigar as pessoas a irem embora para casa. E as pessoas não iam. Bom, vamos mandar aí a última pergunta em 1 minuto e meio. Eu não queria deixar de fazer. Faz aí, Cris, a pergunta da família, né? Que eu acho que tem tudo a ver. Mas é que sueco é muito protetivo da sua intimidade, mas a gente tem que dizer que ele é casado há 20 anos. Não, há 20 anos que você é casado com a Cris? Casado com uma brasileira, uma filha brasileira. E convive com a família brasileira dela, né? Sim. A tio, cunhada. Não, abre aí um pouquinho para a gente. Olha, eu vou dizer assim, é maravilhoso. É muito bom. A família grande, todo mundo é amigo, assim, entrar assim na família, ser acolhido, né? Eu acho que é muito bom. Agora, sabe que a Cris, a Cris morou muitos anos na Suécia, né? Então, quando ela virou, vamos dizer, brasileira, sueca. Eu, talvez, sueco brasileiro agora. Então, nos encontramos neste sweet spot, se podemos falar assim. E como é que é o relacionamento dela com a sua família, com seus filhos?
E eu perguntei demais, né? Não, está ótimo. Obviamente que a gente não viaja tanto para a Suécia, mas é tudo... Passamos muito mais tempo aqui no Brasil, né? Mas está excelente. Legal. Tem planos para voltar para a Suécia? Como que foi? Você tem planos para de algum dia ir morar de volta na Suécia? Não. Eu fui tão bem recebido aqui no Brasil, pelos brasileiros, e eu curto todo dia aqui. Que bom. Obrigada. Mas, Anders, olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Depois da live com a Eric, dessa live com você, eu é que tenho tido vontade, falei com a Cris, de experimentar morar na Suécia, porque eu gosto muito da indulgência, gostei muito desse work-life balance e das pautas, sustentabilidade, veganismo, acho que me identifico muito com o jeito Swedish way of life. Não, é um país incrível, Suécia. Só que é frio, é escuro, e são dois Suécia no inverno, é praticamente um país, e depois verá verão tudo, indulgentes, etc. Aí extravagamos, etc. No inverno não é exatamente assim. Eu já falei para ela está achando que tudo é sorvete o ano inteiro, mas ela está esquecendo que... Não, ele falou que o sorvete é o ano inteiro. Mas eu não sabia que esse negócio da indulgência não existe no inverno, não, hein? Vou ter que testar, então. Ô, Cris, ô, Anders, olha só, já passamos de 1 hora. Super obrigada pela sua entrevista, foi muito bom, foi muito divertido, foi muito leve, foi muito bom ver o teu ponto de vista. Me senti falando com um sueco, não me senti falando com um brasileiro, mas tem uma alma brasileira aí que toda hora transparece. Bom, nasci na Suécia, cresci na Suécia, sou sueco, tenho valores suecos. Exatamente. Mas talvez com saborzinho brasileiro aí. Muito bom, mistura perfeita. Cris, semana que vem vai ser... Hã? Não, eu só vou falar do nosso próximo convidado, então. Nossa próxima live, então, vai ser com meu cunhado, o Cristiano Barros. Ele e minha irmã foram bem jovens estudar nos Estados Unidos e fizeram a vida deles toda lá. Então, eu acho que a nossa ideia é explorar um pouquinho essa experiência de ir para um país diferente e fazer a vida lá, assim, partindo do zero. Né? Eles não foram ilegais, mas eles foram realmente sem nada. Não foram expatriados, foram estudar. Vai ser muito bom. Então é isso. Semana que vem, dia 12. Isso aí. Anders, muito obrigada. Obrigado. E eu acho que vai cair uma chuvarada aí em São Paulo, porque já fecharam o guarda-chuva aí. Corre lá para cuidar da sua filha, tá? Vou buscar. Vou fechar, Cris. Fecha aí. Tchau. Beijo. Tchau.